Eu dividirei a minha intervenção em duas partes. A primeira parte, mais de pormenor, tem a ver com os temas que foram muitos e foram ricos e importantes tratados hoje. E a segunda, com o balanço destas sessões epidemiológicas. Uma matéria que foi vista foi a da comparação do que se passa em Portugal com outras sociedades, em particular europeias. E, de uma forma geral, pode dizer-se que nessas sociedades assiste a um desconfinamento progressivo e, em muitos casos, superior ao desconfinamento verificado em Portugal. Também se verificou que, julgando com indicadores diferentes, se terá resultados diferentes sobre a incidência da pandemia nos vários países. Se se atender apenas ao número de infectados e contagiados, há um ranking que se estabelece. Se atender à detecção dos infectados e contagiados, em que Portugal se encontra numa posição cimeira, aí o ranking é diferente. Mas em comum há uma preocupação que foi explicada: avançar para medidas concretas, específicas. País a país, foi verificado que a orientação é hoje, olhando aos surtos, intervir de forma localizada e específica. Como naturalmente se compreenderá, a região de Lisboa e Val do Tejo mereceu uma atenção particular. E eu vou dar alguns indicadores dessa atenção. O significado que tem a população entre os 20 e os 40 anos, nomeadamente entre os 20 e os 30 anos, e o peso que veio a ganhar ao longo das últimas semanas. Em simultâneo, ainda o significado que tem a população acima dos 75, 80 anos. O facto de se entender que a coabitação é o fator mais importante em termos de explicação causal dos surtos surgidos, logo seguido da convivência social, que tem vindo a ganhar importância. Foi apresentado um estudo que parece demonstrar que não há ligação entre o transporte ferroviário, isto é, por comboio, as linhas no quadro desta região, e o surto pandémico. É um dado novo, que não era conhecido, mas que foi estudado de forma quantificada. O R nacional encontra-se em 0,8 no último cálculo e na região de Lisboa e Val do Tejo em 0,7. Olhando para os últimos dias, o que foi dito é que há uma estabilização e uma tendência, embora ligeira, de aparente descida, porventura fruto das medidas tomadas, sendo embora muito cedo para fazer uma avaliação definitiva. Olhando para a capacidade de internamento, isto é, de resposta do Serviço Nacional de Saúde, há dados interessantes, como seja que o tempo mediano de internamento está hoje entre os 10 e 11 dias no internamento geral e os 17 e os 19 dias nos cuidados intensivos. O que, para um cenário que é um cenário que se pode considerar relativamente pessimista, de 338 casos diários novos, haveria um número de internados em média de 39 e um cálculo de total de internados 607 internamento global, 91 cuidados intensivos. Isto é, bem dentro da capacidade global do Serviço Nacional de Saúde, sendo que a Lisboa corresponderiam 486 e 72 internamento geral ou global e cuidados intensivos. Foi dado conta da ação do grupo
Regional de Intervenção na região de Lisboa e Vale do Tejo. Constituído há algumas semanas, apresentou dados sobre o aumento de recursos humanos, mais 40% no terreno, do número de elementos constituindo as equipas de intervenção, da vigilância exercida sobre mais de 1.600 casos específicos, individualizados, 421 famílias. E explicou também tudo o que está em curso neste momento em termos de vigilância, colaboração com autarquias, matéria de alojamento, entre outras ações no terreno. Foi informado que um estudo serológico, isto é, o primeiro estudo sobre a eventual capacidade de imunização daqueles que têm contacto com a pandemia, estará pronto no final de julho. A que seguirão um estudo a 5 meses e sucessivos estudos de 3 em 3 meses. Também foi dado conta de um estudo epidemiológico que levará mais longe o aprofundamento da comparação da situação socioeconómica e de atividades socioeconómicas entre as várias regiões. Por exemplo, do que se apurou até hoje, foi dito, é muito diverso o panorama no Distrito do Porto e no Distrito de Lisboa. No Distrito do Porto, com a importância da restauração e da atividade industrial, no Distrito de Lisboa, do comércio e da circulação, da pendularidade na área do que correspondia antigamente ao Distrito de Lisboa. São alguns dados que mostram, por um lado, o acompanhamento está a ser feito, por outro lado, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, por outro lado, a preocupação de agir mais no terreno, quer em termos de detecção, de melhor informação, de melhor análise, de melhor capacidade de decisão e decisão com medidas concretas na linha do que referi em termos externos. Numa segunda parte, eu queria dizer, a título de balanço, que terminamos hoje uma experiência de vários meses, iniciada no final de março, em pleno estado de emergência. E é possível dizer, desde já, como foi muito importante, e desde logo na primeira fase, este conjunto de sessões epidemiológicas. Permitiu um contacto aberto entre especialistas e decisores políticos. Foi uma experiência única, não verificada em nenhum outro país europeu e que saiba nenhum outro país no mundo. Facilitou a convergência e a unidade de análise, de troca de pontos de vista e até convergência na decisão. Fundamental durante o estado de emergência e na transição para o estado de calamidade. Mostrou uma transparência total, ao ponto de o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro saberem à entrada das sessões exatamente o mesmo que sabiam os outros participantes, nomeadamente os Conselheiros de Estado e os representantes dos vários partidos políticos como assento parlamentar. É o máximo de transparência que se pode imaginar num exercício destes. Portanto, valeu a pena fazer esse exercício. Porquê é que o exercício conhece agora o fim de uma fase? Por várias razões. Uma já vos disse, há estudos fundamentais que estão a ser feitos e que irão ser concluídos nas próximas semanas ou nos próximos meses, epidemiológicos e serológicos. A segunda razão, há a convicção da estabilidade da situação e da sua durabilidade. Uma terceira razão, está a passar-se do plano macro para o plano micro. Quando nós começamos este exercício, a pergunta era: como é que está Portugal em geral? E depois, como é que está Portugal continental?
como é que estão as regiões autónomas da Açores da Madeira. A segunda pergunta foi como estão as regiões dentro de Portugal continental. E, por exemplo, os primeiros dados eram sobre o todo do Portugal continental, depois foram descendo para as regiões, e hoje já se conhece correções aos dados iniciais sobre as regiões. Há a convicção partilhada por vários países de que esta análise não chega. Não chega. É preciso transformá-la numa análise micro, mais concreta, da região passar para o concelho, em muitos casos do concelho para a freguesia, e na freguesia, eventualmente, para realidades mais pequenas, os bairros. Ir mais longe na análise socioeconómica. Os dados hoje apresentados mostram que a questão, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo, é uma situação em que pesa não apenas o que já se supunha, o alojamento, mas a própria inserção de comunidades não nacionais, africanas, latino-americanas ou asiáticas, com a sua especificidade em termos de condições socioeconómicas e de peso, portanto, em termos da incidência da pandemia. Quer isto dizer que as medidas necessárias têm que ser mais medidas de pormenor, mais medidas específicas, mais medidas com melhor informação no terreno, melhor análise sobre essa informação e mais rápida e concreta decisão. É um modelo diferente do modelo inicial. Hoje assistimos, digamos assim, a um exercício de transição entre modelos. O modelo que presidiu a estes meses e que foi fundamental para sabermos qual era a situação global e depois regional, e o modelo que vai ser necessário desenvolver no futuro, mesmo em termos de eventualmente prevenir a segunda vaga que ainda não chegou e que pode vir ou não chegar, e se vier, se verá quando. E, portanto, por todos estes motivos, parece sensato encerrar esta fase, corresponde a um modelo que cumpriu a sua missão, mas que o tempo mostrou que é um modelo que tem que ser reajustado para novas circunstâncias, quais sejam. Exemplo da região de Lisboa e Val do Tejo. Estamos perante uma realidade que não é homogénea. A grande maioria dos concelhos não tem incidência da pandemia, que tem um número pequeno de concelhos. E nesses concelhos, algumas freguesias. E nesses concelhos com evoluções diferentes. E nessas freguesias com evoluções diferentes. Eu penso que valeu a pena este exercício, que o país ganhou com ele. Queria agradecer a quem teve a ideia, o Primeiro-Ministro e o Governo, a quem apoiou a ideia, os deputados, os partidos políticos todos, sem exceção, com assento parlamentar, as várias entidades, autoridades sanitárias que colaboraram, todos os que transformaram estes encontros num momento de esclarecimento e de debate aberto, como não ocorreu em nenhuma outra democracia. E aberto, inclusive, à comunicação social, não só por aquilo que era dito no final, em que todos os que queriam falar, falavam, e é também por aquilo que se veio a saber depois do final, fruto naturalmente da revisitação, da releitura daquilo que tinha ocorrido pelos participantes e por aqueles que não tinham participado. De alguma maneira, isso transformou vários setores da sociedade portuguesa em participantes nesta reunião, ou porque tinham participado e testemunhado sobre ela, ou porque não tinham participado nem testemunhado sobre ela, mas tinham uma leitura decorrente daquilo que a comunicação social dizia sobre ela.